Salve, salve, galerinha! Alô você, professor Stanley Ferreira, Realidade Brasileira. E aí, galerinha, tudo bem? A prova mais Enem dos concursos, um projeto do Estado do Maranhão. É isso aí, galerinha. E aí, tudo bem? Galerinha, passando aqui, né, o nosso link, o nosso QR Codezinho aqui para você baixar o nosso material, que tá sensacional. Exercícios à vontade dos principais concursos. Não tem como você não fechar essa prova. Nós iremos gabaritar de forma bem tranquila, suave e vamos que vamos. Bem, galerinha, dando continuidade ao nosso programa aí sobre realidade brasileira, hoje nós iremos abordar algo que acaba por envolver o aspecto econômico do Brasil. Algo que é de extrema importância em todos os concursos, não importa. Porque quando a gente fala de economia brasileira, lembra vocês que isso pode vir numa questão lá de direito. Pode vir uma questãozinha de direito falando sobre os aspectos econômicos da realidade brasileira. E, lógico, evidentemente, abordando os principais setores que contribuem para a nossa economia. Então, antes de mais nada, nós temos que entender o seguinte: que vinham a ser setores da economia? E quais são as atividades que caracterizam tais setores dessa economia? Bem, numa escala global, os setores da economia são divididos em três, que a gente chama de primeiro, segundo, terceiro setor, ou setor primário, secundário, setor, nesse caso, terciário, beleza? Ora, quando a gente acaba se referindo ao setor primário, nós temos as atividades que acabam se destacando principalmente no campo. Ouçam. As palavras fechadas em concurso, normalmente ela é falsa. Exemplo, setor primário só é unicamente, exclusivamente, apenas, tão somente no campo. É falso. Nós temos em algumas cidades, né, atividades relacionadas ao primeiro setor. Por mais que não venha ganhar destaque de um aspecto de exportação, apenas de uma economia familiar, de subsistência, mas nós temos. Exemplo, aqui no Maranhão, na nossa capital, Santilóis, né? Nossa cidade do reggae, querida e famosa Jamaica brasileira, nós temos alguns bairros que praticam o setor primário, a agricultura, a pecuária, ok? Então, assim, entretanto, o predomínio, veja a diferença, desse tipo de atividade econômica é no campo, é no espaço rural, aonde nós teremos uma maior produção, aonde nós teremos uma maior produtividade e aonde também nós teremos alguns problemas nesse campo. A gente sabe que uma das principais problemáticas vivenciadas no nosso campo é algo que nós herdamos de uma herança colonial, que é uma estrutura fundiária bastante concentrada, ou seja, nós temos muitas terras nas mãos de poucas pessoas, o que acaba, de certa forma, por acentuar os conflitos nesse campo. Mas além desse setor primário, nós também temos o setor secundário. E aí, tal setor, que é o segundo setor da economia, ele vai estar associado à indústria. É isso aí. Ouviu falar de atividade industrial? Tal atividade, ela é o segundo setor da economia, que é, nesse caso, o setor secundário. E aí nós temos o predomínio das áreas urbanas, das cidades, que é o setor terciário, ou o terceiro setor da economia, que está relacionado ao comércio e às prestações de serviços em si. Então, dentro dessa divisão da economia, em relação aos setores, nós temos esses três setores. O que vai acontecer? Lógico que, evidentemente, que aqui nós temos três imagens que vai corresponder a cada setor econômico. A primeira imagem, nós temos o setor primário, que é muito forte no Brasil, é bem comum, na verdade, nos países subdesenvolvidos, mas a gente está aqui se referindo à realidade brasileira. E em relação a tal realidade brasileira, do setor primário, que tem sido aí, né, a sustentação da nossa economia, a tal ponto que, alguns anos atrás, lá em 2016, a expressão reprimarização da economia brasileira. Ou seja, mais investimentos à agricultura, à pecuária. Aqui nós temos uma agricultura familiar, aqui nós temos, nesse caso, uma agricultura do agronegócio, agrotech,
Agrepop, Agretudo, tá aqui no Aprova Mais. Então, Agretec, Agrepop, Agretudo, aprova mais em Enem dos concursos. O que acontece? Essa expressão, ela é tida devido à Revolução Verde. Professor, o que vem a ser tal Revolução Verde? A Revolução Verde foi um fenômeno que aconteceu no século passado, aonde nós teremos, a ciência adentrando no campo para aumentar a qualidade do produto do campo. Mas ao mesmo tempo em que, para aumentar essa qualidade do produto do campo, com algumas aplicações, como a questão da mecanização, como a questão da correção do solo, como a questão de insumos, adubos químicos, orgânicos também, lógico, e a utilização de transgênico, que é um material estéril feito em laboratório para se tornar mais resistente aos fatores intempéricos e assim fazendo com que a produtividade possa aumentar e aumentando a produtividade, facilita a minha comercialização. Essa Revolução Verde que também se tem aí o surgimento dos agrotóxicos nas suas aplicações e, lógico, evidentemente, do agronegócio e dos complexos agroindustriais. Só que essa Revolução Verde, lógico, que nós temos aqui dois viés, positivo, negativo, que nesse exato momento não iremos entrar no mérito da questão, mas que modificou o cenário do campo, mas que modificou o setor primário, que deu uma roupagem diferente a esse setor. Quais são as vantagens, Várias, mas também tem as suas desvantagens. Diga não ao produto transgênico, porque a gente sabe que o produto transgênico ele é altamente nocivo à saúde, não só do meio ambiente, mas também à nossa saúde. Aqui ao lado nós temos a atividade industrial, que ganhou grande destaque no século XVIII, fruto da Revolução Verde, desde então, devido a essa Revolução Industrial no século XVIII, que ocasionou uma mudança radical e intensificaram o fenômeno urbanização. E é interessante que essa indústria, esse setor secundário, tem tido, de acordo com os dados do governo federal, tem tido um aumento. As indústrias estão retornando a investir no Brasil. Bom, excelente. O que favorece esses investimentos? Aí vários fatores favorecem esse retorno. Então, nós estamos tendo uma lenta recuperação da nossa economia, só vale ressaltar aqui, devido à crise econômica sanitária que abalou o mundo. Não foi apenas o Brasil que vivenciou tal crise. Lógico que cada país possui efeitos diferentes. O que aconteceu com a crise sanitária, econômica, pandemia, SARS-CoV, Covid, mundial, no Brasil, os efeitos, um exemplo, nos Estados Unidos, o efeito no Canadá, o efeito na Inglaterra, ok? Cada um teve a sua balança diferenciada. E aí nós temos a prestação de quê? De serviços, ok? Principais pontos econômicos. Localização das atividades econômicas, isto é, onde elas se realizam. Existe um princípio dentro dessa localização das atividades econômicas, porque assim, a melhor localização para que venhamos e convenhamos fazer um investimento, e aí, lógico, que todo e qualquer investimento, ele é caracterizado por risco. Agora sim, a minha escolha, ela é um ponto determinante para saber o tamanho do risco. E aí existe uma teoria bem legal, sensacional, que é a teoria da localização das atividades. Que a melhor localização é aquela que vai proporcionar para quem está investindo a maior rentabilidade possível, ou seja, o maior lucro possível. Então, antes de mais nada, eu tenho que fazer a análise de onde eu estarei fazendo esse investimento, da área, do espaço, da localização em si. Distribuição dessas atividades associada aos fatores locacionais e aos aspectos do quê? Do território. Como assim os aspectos do território? Bem, isso vai depender muito do meu empreendimento. Então, quais são os fatores que vão favorecer esses pontos econômicos? Mão de obra, matéria-prima,
universidades, localização geográfica privilegiada, disponibilidade de mobilidade do setor de transporte, a questão energética, a própria ação governamental. Então, nós temos aqui fatores que vão favorecer esse investimento. Mas, professor, significa que tais fatores que nesse exato momento você acabou de colocar, obrigatoriamente tem que ter naquele espaço? Não, não tem. Isso não é uma obrigação. Não. Vamos dar um exemplo? São Luís tem várias indústrias. Dentro dessas indústrias, duas acabam se destacando. Não querendo, lógico, evidentemente, desmerecer as demais. Mas assim, a Vale, a antiga companhia Vale do Rio Doce, e a Alcoa Billiton, né, que é a famosa Alumar. Bem, a Vale ela se destaca pela exploração, transporte e escoamento do minério de ferro. Isso nós sabemos perfeitamente. Só que São Luís, ele não tem minério de ferro. Não há exploração de minério de ferro em São Luís. O minério de ferro que aqui é escoado, através da nossa dinâmica portuária, é extraído aqui no nosso vizinho no Pará, mais precisamente na Serra do Carajás. E aí, tu tem a exploração do minério de ferro lá na Serra do Carajás, é transportado via estrada de ferro de Carajás, via ferrovia, chega aqui no nosso porto, é colocado nas embarcações, nos navios, né, de grande porte, e escoado para os países. O que determinou de ser instalado uma Vale aqui? A localização geográfica, a dinâmica portuária. Professor, mas quando chegou aqui não tinha mão de obra. É um problema? É um problema, mas que pode ser solucionado. Porque ele pode justamente absorver mão de obra de outros lugares. E aí, a gente sabe perfeitamente que a partir que eu acabo por absorver mão de obra de outros lugares, vem para cá, eu vou te contratar, o salário se torna mais elevado. Isso é fato. Entretanto, é um empecilho? É. Mas esse empecilho não vai significar que não vai haver instalação. O mercado consumidor, eu posso ter um mercado interno com mercado externo. Então, isso acaba variando quando eu vou investir e quando eu faço a escolha daquele espaço, daquela localidade, do meu empreendimento. E aí nós temos esses dois princípios relacionados a pontos econômicos. Inter-relação entre as atividades econômicas e a forma como essas relações se reproduzem no espaço geográfico. E aí entra um fator interessante. A gente produz os três setores, com ênfase principalmente ao primeiro setor. E a gente tem que se relacionar economicamente. E aí existe várias formas de se relacionar economicamente. Dentro desse cenário, que a gente chama hoje de globalização da economia mundial, um dos pontos para fortalecer a economia dos países é junção, se unir com outros países. E aí, determinadas uniões, né, acabam ganhando algumas expressões. Dentre essas expressões, nós temos, né, os blocos econômicos. Professor, o G20 é um bloco econômico? Não. Os BRICS, que gerou, né, uma ampliação, assim quando o governo, né, o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele cria, né, e leva essa política de ampliação dos BRICS. Não ficar mais para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outros países também, nesse caso, membrarem. Só que não é um bloco econômico. Mas o Mercosul é um bloco econômico. E quando nós temos um bloco econômico, nós temos elementos que irão identificar um bloco econômico, como união monetária, união aduaneira, a tarifa externa comum, a livre circulação de pessoas ou não. Então eu tenho que seguir. Para ser um bloco econômico, e aí fica a deixa, tem que ter no mínimo a livre circulação de mercadorias. Vou repetir. Nenê, para ser um bloco econômico, no mínimo, tem que ter a livre circulação de quê? De mercadorias. Professor, pode ter a livre circulação de moedas, e isso vai depender do desenvolvimento e da política dos blocos. Exemplo, no Brasil,
Nós não temos a livre circulação de pessoas no Mercosul. As pessoas confundem bastante. Ah, professor, mas eu vou lá na Argentina, pero que sim, pero que não? Eu chego lá, só apresento, nesse caso, a minha o quê? Identidade, não apresento meu passaporte, certo? Não é assim. Para questões de você visitar, nesse caso, beleza, você pode. Até para questão também de estudos, só que tem uma burocraciazinha. Mas, professor, e bem aqui, nos países andinos, a Colômbia, ela não faz parte desse caso do Mercosul. Mas eu visito lá a Colômbia e só preciso da minha identidade, eles não exigem passaporte. Por que isso? É porque os países andinos, que nesse caso fizeram um pacto, são um pacto andino, os países andinos, junto com o Mercosul, falaram o seguinte: para poder se ter um volume de turistas aqui, a gente vai flexibilizar. Então, para os visitantes, para os turistas, fora dos países andinos, caso o Brasil não é um país andino, a Argentina não é um país andino, se pode circular livremente para gerar volume de dinâmica turística. Mas, professor, quero morar na Colômbia ou quero estudar. A Colômbia não faz parte do Mercosul, mas é um país andino. E aí você, para estudar, neste caso, já é, utilizar aqui uma expressão popular para facilitar a nossa compreensão, já são outros 500, beleza? Então, o Mercosul, que muito se destaca, que é o Mercado Comum do Sul, que foi fruto lá da década de 80, no processo de redemocratização do nosso ex-presidente da República, José Sarney, onde tudo iniciou com o tratado, né, do Acordo do Foz do Iguaçu, que tinha Sarney e Raul Alfonsín, presidente da Argentina naquele exato momento. Mas depois foi ganhando uma repercussão maior, envolvendo outros países, Brasil, Argentina, Los Hermanos, né? a querida e famosa, né? O Uruguai, o Paraguai, que em 2012, Fernando Lupo, que era presidente do Paraguai, teve que ser afastado, né? E aí entra a Venezuela, que mais adiante, no ano de 2016, teve um atrito na gestão do nosso presidente Michel Temer, que não aceitou a Venezuela presidir o bloco que, de acordo com a política do Mercosul, era a vez da Venezuela presidir. Entretanto, contudo, todavia, o Brasil, de Michel Temer, naquele exato momento, junto com os outros países, né, disseram o seguinte: não, a instabilidade política vivenciada nesse exato momento histórico, 2016 na Venezuela, estava impossibilitando da mesma presidir o bloco. Esse foi o entendimento da maioria, não deixando a Venezuela presidir o querido e famoso Mercosul. São exemplos importantes: a industrialização e a urbanização, a dinâmica das redes e dos fluxos desses setores para que haja o desenvolvimento da economia. Imagine só, dois fatores que são determinantes para o desenvolvimento econômico, que é a questão dos fluxos, ou seja, do setor de transporte. Mas na questão dos outros setores, a questão energética. É isso aí, a questão energética, a distribuição de energia também se torna um fator. A modernização do campo, a globalização e a formação das cadeias globais de produção. O sistema econômico, conjunto de normas e instituições que determinam o funcionamento da economia. No mundo atual, o sistema econômico dominante é o quê? O capitalismo, né? E fique bem claro que a gente vai, na próxima aula, só falar um pouquinho desse sistema capitalista, viu? Só a introdução. Show de bola? E aí vamos agora, à sua vez, vamos para a questãozinha, rapidinho? Brasil e Argentina chegaram a um acordo para a redução em 10% da TEC, Tarifa Externa Comum, do Mercosul. O consenso foi alcançado durante negociações entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino no Planalto do Palácio Itamaraty de Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil, que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já
a Argentina, que se encontra na sua mega hiperinflação, que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai, que é um café com leite, e Uruguai, para que seja formalizado. Brasil e Los Hermanos, Argentina, fecham um acordo para corte de 10% na tarifa do Mercosul. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifado mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul: a limitação da circulação financeira, B, padronização da política monetária, C, funcionamento da união aduaneira, D, dependência da exportação agrícola, certo? E aí? Ok? Aí ele vai dizer o seguinte: nessa questãozinha aqui, a necessidade dessa negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicado pela seguinte característica. Eu não posso dizer que é limitação de circulação financeira. Isso está fora de cogitação. Padronizar uma política monetária, isso também não foi colocado em pauta, porque padronizar uma política monetária, isso iria infringir algumas regras de cada país. Funcionamento da união o quê? Aduaneira, Ou seja, a questão da circulação dos produtos. Então a resposta aqui é letra C, do meu e do seu e do estado do Maranhão, coração. Beleza, galerinha? Muito obrigado e não se esqueça, agora é a sua vez de passar no concurso. A prova mais Enem do concurso com você.